Boa tarde, boa tarde. É, Vamos hoje conversar, né, sobre esse triozinho de emoções aí que é desafiador, mas tão importante para nós, né? Não só para os nossos filhos, mas para nós também. Eu vou tentar resumir um pouquinho de novo a respeito dos três. Então, essas últimas 2 semanas a gente conversou lá no nosso grupo, na nossa comunidade, sobre vergonha, culpa e tristeza. Então, eu teria mil possibilidades de como abordá-los aqui, mas eu escolhi tentar trazer um pouquinho dessa visão mais integrada deles, né? A gente, pedagogicamente, a gente divide para a gente entender para que cada um serve, mas na prática, né, gente, a gente sente tudo muito junto e misturado. Então, eu pensei numa linha de raciocínio que ajudasse a gente a entender como é que a junção desses sentimentos faz com que a gente se comporte de determinadas formas no dia a dia, né? E aí, para depois a gente poder aprofundar em como ajudar os nossos filhos a navegar por eles, tá bom? Então, se a gente tivesse que resumir um pouquinho, né? Cada uma das emoções que a gente está falando, ela traz uma pergunta diferente, né? Então, a vergonha vai me provocar a pensar como é que os outros me veem, como que as outras pessoas estão me olhando e me julgando, e qual a imagem que eles estão construindo de quem eu sou, né? A culpa vai ajudar a gente a olhar para dentro, né? Então, a atitude que eu tive, ela foi coerente com a pessoa que eu quero ser, né? Que pessoa é essa que eu tô sendo? Eu tô me aproximando de quais valores quando quando eu me comporto dessa forma, né? E se a culpa bateu, é porque de alguma forma isso nos distancia de quem a gente quer ser. E a tristeza vai me ajudar a avaliar o que realmente importa para mim, o que é importante e que por algum motivo pode estar distante de mim nesse momento, tá? Então essas três emoções, elas juntas, elas vão funcionar como uma bússola. Na terapia, de aceitação e compromisso, a gente usa muito essa figura da bússola para a gente entender um pouquinho essa questão dos valores e como eles precisam nortear as nossas decisões, né? Então, hoje a minha ideia é ajudar vocês a entender como é que cada um desses sentimentos vai me ajudar a olhar para essa bússola de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Então, vamos começar pensando na vergonha. A vergonha, ela é sempre muito desconfortável e a gente tende a falar dela como se fosse uma coisa muito desnecessária, né? Mas ela é extremamente necessária para a gente viver em comunidade, né? E antes até de eu entrar nela, esqueci de comentar uma coisa com vocês que eu acho que vai nortear toda a minha fala aqui. O ser humano ele tem duas necessidades que são básicas e igualmente importantes, tá? Que é a necessidade de se sentir pertencente a um grupo social e a necessidade de se sentir autêntico, tá? Então, pertencimento e autenticidade, ambos são muito importantes para que a gente tenha uma vida satisfatória, né? E manter esse equilíbrio é um baita de um desafio. Então, em terapia, o que a gente observa é que muitas vezes o sofrimento vem de um desequilíbrio dessas duas, né, desses dois lados da balança, né? Então, se ora eu, para pertencer e para ser visto pelos meus pares como alguém digno, né, eu acabo sacrificando quem eu sou, a minha autenticidade, isso vai gerar sofrimento, né? Por outro lado, se a minha autenticidade está sempre sendo mais preponderante nas minhas decisões, por vezes, eu posso atrapalhar e criar um problema de pertencimento no meu grupo, o que também vai me trazer algum sofrimento, né? Então, as duas coisas são igualmente importantes e esses três sentimentos que a gente vai falar hoje, eles acabam nos ajudando muito a avaliar o quanto que essa bússola está bem regulada, o quanto que ela está bem balanceada, para a gente poder tomar, talvez, decisões diferentes ou recalcular aí a rota, tá bom? Então, a vergonha, ela vai de fato me ajudar a pensar pelo ponto de vista do outro a respeito do meu próprio comportamento, né? Então, tem coisas que para mim podem fazer total sentido, mas que dependendo do grupo social onde eu estou, isso pode gerar uma construção de uma imagem muito negativa a meu respeito. E é importante que eu tenha essa preocupação, né? Ninguém aqui gosta de se ver cercado, né, daquelas pessoas que a gente chama de sem noção, né? Os sem noção, eles sempre causam algum desconforto social. Aquela pessoa que solta uma piada e não se dá conta de que aquela piada não é apropriada naquele ambiente, aquela pessoa que
se veste de um jeito que não está de acordo com as normas sociais daquele determinado evento. Então, todas as vezes que alguém se comporta de um jeito completamente fora dos padrões de convenções sociais, isso gera um desconforto no grupo, né? E essa pessoa, se faz isso com muita frequência, vai se tornando aquela que a gente vai deixando de lado, a gente não convida para o rolê, né? É aquele amigo que a gente tem medo de chamar, dependendo de quem são as pessoas que vão estar no evento. Então, é importante que a gente tenha a vergonha nos ajudando a resguardar essa imagem social. O problema é quando essa vergonha começa a ser tão preponderante que ela acaba fazendo com que eu decida tudo em função de pertencer. E aí eu perco em autenticidade, né? Então, quando eu começo, para agradar todo mundo, tomar decisões que vão na contramão do que de fato são os meus valores, eu posso sim me sentir super pertencente ao grupo, mas fica aquele vazio, né? Aquele vazio interno que a gente muitas vezes não sabe identificar por quê. E normalmente é por isso, porque a gente se afastou demais de quem a gente gostaria de ser, tá? Um, o problema é a gente então entender a vergonha como mais uma conselheira do que uma chefe, né? Então não é tudo que a vergonha nos acusa que a gente precisa obedecer. Ela precisa ser alguém que vai me aconselhar de vez em quando, assim como a culpa e tudo mais, tá? A culpa, ela já vai fazer o oposto, ela vai me ajudar a olhar para dentro, né? Quem é a pessoa que eu gostaria de ser? Isso que eu fiz agora, esse jeito de me comportar, faz sentido com essa pessoa, né? Mas não é porque a culpa aparece, e aí que eu acho que é o grande pulo do gato, uma coisa que nós adultos a gente ainda também não sabe lidar. Não é porque a culpa aparece que isso é uma conclusão tomada de que de fato eu fiz errado. Vou dar um exemplo para vocês que para mim é muito comum e muito frequente. É, para nós que somos mães e trabalhamos, é muito comum que a gente vive a culpa o tempo inteiro, né? Então, estar presente na vida dos meus filhos e participar da rotina deles é extremamente importante para mim, mas também é importante para mim o meu trabalho, a minha dedicação ao meu trabalho, não só porque ele é necessário para que eu me sustente a minha família, mas por uma vocação, por um desejo que eu tenho de ajudar as pessoas e por um valor e um compromisso com a seriedade, com um trabalho bem fundamentado. Então, todo o tempo que eu passo estudando, me preparando para o meu trabalho ou de fato trabalhando, isso está muito alinhado com valores que eu tenho, né? O problema é que muitas vezes esses dois valores se chocam, né? Então, toda vez que eu estou num congresso, né, eu preciso me ausentar da minha vida domiciliar. Isso vai me gerar culpa. Eu vou me sentir culpada, porque lembra, a culpa é o sentimento que vai aparecer quando eu estou me distanciando de algum dos meus valores. Então, me distanciar dos meus filhos da vida, em contato com eles, isso vai me doer. E é bom que doa. Isso é um sinal de que isso é um valor para mim, tá? Só não doeria, só não sentiria culpa se estar com os meus filhos não fosse um valor. Por outro lado, toda vez que eu decido priorizar os meus filhos e estar com eles, desligar o celular, esquecer do trabalho, em alguns momentos, sim, eu me sinto culpada porque eu deveria estar fazendo aquele curso que eu não estou fazendo. Eu deveria estar parando para pensar naquele caso que eu vou atender semana que vem e que está me deixando preocupada, né? Então, a gente sempre vai se sentir, de alguma forma, culpado quando a gente está decidindo priorizar valores que vão ou que são incompatíveis com outros. Não tem como eu ser uma mãe presente e uma profissional dedicada ao mesmo tempo. Então, cada vez que eu decidir priorizar um em detrimento do outro, eu vou experimentar culpa. Então quer dizer que toda vez que eu sinto culpa eu tô errada? Eu decidi errado? Não. O sentimento só tá me ajudando a lembrar que, ó, não esquece, hein? Você tá nesse congresso hoje, mas você tá longe dos seus filhos. Então, o meu papel é parar para refletir racionalmente diante da culpa e pensar: caraca, eu tenho feito isso com frequência? Será que eu também estou exagerando na dose? Então, em alguns momentos, pode ser que eu chegue à conclusão que, putz, realmente eu estou precisando parar de ir em congresso por um tempo, né? Ou estou precisando diminuir o meu tempo de trabalho para dar conta de coisas em casa. Ou o oposto, né? Nossa, eu tenho ficado tanto com as crianças, eu estou deixando de lado algumas questões do trabalho que são importantes, né? Em outros momentos, a gente simplesmente tem que ter essa consciência de falar para nossa culpa, não, fica tranquilo, eu sei, mas tá tudo equilibradinho, né? É consciente isso que eu tô fazendo e eu tô tomando decisão que me parece a mais adequada agora, né? Então, nem sempre que a nossa culpa nos acusa, isso significa que a gente de fato tá errado e deveria repensar, tá bom? Ela é só um convite para a gente refletir sobre. Assim como a tristeza.
né? A tristeza, o que que ela vai fazer? A tristeza vai aparecer toda vez que eu perceber que eu estou distante, na verdade, não que eu percebi, ela vai aparecer como um convite para que eu reflita. É por isso que na tristeza a gente tem vontade de ficar sozinho, a gente tem vontade de nem conversar muito com ninguém, porque a intenção da tristeza é nos colocar mesmo numa postura mais reflexiva e mais interiorizada mesmo, porque eu preciso parar para entender o que dessa situação é que é tão importante para mim a ponto de me fazer sofrer? Qual é o valor que está em jogo aqui, né? O que exatamente é que eu estou me distanciando, do que eu estou me distanciando e que eu preciso estar ciente para tentar encontrar novas formas de acessar, né? Então, a tristeza, um dos livros que eu até indiquei para vocês, e que eu estou devendo o vídeo lá, para quem está na comunidade, eu estou devendo o vídeo mostrando os livros, é um livro sobre uma menina que se muda de cidade, né? Ela se muda de casa, né? Então, ela tá deixando para trás memórias e tal. Então, a importância da tristeza é justamente ajudar a gente a identificar o que dessa situação em que eu tô prestes a me afastar ou já estou afastada, o que dela tá me fazendo falta, né? Porque é isso que vai me ajudar a encontrar o caminho de casa, né? A encontrar, sabe, as migalhinhas do pão que João e Maria deixavam? Então, é isso que vai me ajudar a entender, opa, qual é o valor que está em jogo aqui e o que que eu preciso resgatar nessa situação, tá bom? Então, percebam que as três, de formas diferentes, ou olhando para fora ou olhando para dentro, estão me ajudando a equilibrar essa balança do quanto eu me sinto pertencente ao grupo social em que eu convivo, mas o quanto também eu me sinto autêntica e estou conseguindo buscar aquilo que importa para mim, e esse equilíbrio, ele é muito difícil, gente. Ele é muito difícil. E não é que tem uma resposta certa. E não é que sempre que tem um jeito certo de resolver essa balança. O que vai ajudar a gente a equilibrar essa balança direitinho é justamente a gente estar consciente do que está pegando, né? Para que eu possa decidir, inclusive, por às vezes abrir mão de um tantinho da minha autenticidade em prol do pertencimento. Ou o contrário, né? Abrir mão e deixar que as pessoas me julguem se tiverem que julgar, para que eu seja de fato autêntica e busque aquilo que faz sentido, né? É, e é isso que a gente precisa então ensinar aos nossos filhos, coisa que nem nós adultos a gente sabe muito bem como fazer, né? Então, só para tentar exemplificar aqui, antes de abrir para eventuais perguntas que vocês tenham, eu vivi uma situação ontem com meu filho, que eu acho que pode ser bem ilustrativa aqui. Ontem nós fomos num parquinho aqui da cidade onde eu moro. Lá tem um parquinho infantil, bem tradicional, escorrega, balança, etc., num tanque de areia. E ao lado tem um desses parquinhos pet, né, para cachorro. Então nós levamos o nosso cachorro, e aí um de nós, né, o meu marido e eu, a gente se dividiu para um ficar no parquinho com as crianças e o outro com os cachorros. A minha pequena quis ir com o cachorro, ela adora, ela quis ficar com o cachorro. E aí eu fui com meu filho para ele brincar no parquinho. E aí ele tem 7 anos. Aí ele olhou, a gente dava para ver no dele, que ele tava doido pra brincar. Mas ele falava assim: Não, acho que eu não vou, não. E por que não, Rafa? Vai lá, né? Vai lá brincar. Ele: Não, não, só tem criancinha aqui. Eu já saquei, porque ele já tá com essa, sabe? De coisas que são infantis demais. Ele tá muito adulto, né, gente? Com 7 anos, mas ele já tá nessa. E aí ele olhou: Não, não, não quero. Eu falei: Rafa, por acaso você não tá querendo ir porque você acha que parquinho é coisa de criancinha pequena? Ele falou: eu acho. Eu falei: Entendi. Mas você tá com vontade? Não, nem tô, não gosto. Aí isso me acendeu o alerta, né? Eu falei: Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Se não tivesse ninguém aqui, se não tivesse ninguém te vendo, você iria brincar no parquinho? Ele imediatamente falou assim: iria. Falei: Ah, então, tô achando que assim, gostar, você até gosta, né, filho, de brincar? Mas eu tô entendendo que parece que você tá preocupado com o que vão pensar de você, né? Tô achando que você tá preocupado de acharem que você é muito bebezinho por gostar desse tipo de coisa. É isso, filho? E aí ele fez que sim com a cabeça. E aí, gente, qual que é a minha sugestão e o porquê dessa sequência de lives que eu tô fazendo? Eu acho que muitas vezes nós pais, a gente fica tão aflito em já dar o resultado final e direcionar os nossos filhos para a decisão que a gente acha que é a correta, que a gente perde a oportunidade de ensiná-los a entender o que está se passando dentro deles, né? Então, o que que eu fiz? Percebam que na minha fala, eu não julguei, eu não falei, nossa, mas que bobeira, lá, o que que tem que os outros vão pensar? Se você quer, vai lá. Eu poderia ter insistido com ele, né, e forçado a barra para ele ficar lá, né? Eu poderia ter ridicularizado ele de alguma forma, como se isso fosse incentivar, que bobeira, que frescura, né? E eu não fiz isso. Por quê? Primeira coisa que eu quis fazer nessa
fala simples que eu tive ali. Primeiro, eu queria que ele entendesse de fato o que estava rolando, para não correr o risco de ele se convencer de que ele não gosta de parquinho. Porque se ele começar a enfiar na cabeça que eu não gosto de parquinhos, parquinhos são coisas de criança e eu não sou criancinha mais, eu corro o risco de que ele deixe de se expor e deixe de fazer coisas que têm a ver com quem ele é, né? Então, ele, de verdade, ele estava com vontade de ir, gente. Ele queria. Lembra da alegria que a gente conversou lá atrás? Estar num parquinho é uma coisa que ainda deixa meu filho feliz. Pode ser que daqui a uns anos não deixe mais, mas por enquanto ele ainda gosta, né? Mas surge um outro sentimento que foi na contramão. Vergonha. Parquinhos são coisas de bebês. Então, se eu for brincar, vão achar que eu sou um bebê. Então ele estava decidindo, sem ter consciência de nada disso, abrir mão de uma coisa que ele gostaria de fazer, ó, abrir mão da autenticidade, em prol de quê? Em prol de pertencimento, ou seja, em prol de qual é a imagem que eu quero vender de mim, qual é a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. Isso é errado? Quem sou eu para dizer? Seria uma hipocrisia muito grande da minha parte. Quantas coisas até eu, enquanto adulta, faço para ter uma imagem preservada, né? Então, o meu papel não deve ser, como mãe, julgar nem desmerecer a vergonha dele como se ela fosse sem sentido. Ela tem um sentido. Eu preciso ajudar o meu filho a identificar que ela está lá e que foi ela que interferiu na tomada de decisão dele. Pois bem, como terminou a cena? Eu só falei isso, falei, entendi. Então você está deixando de brincar não porque você não goste, mas porque você está preocupado com o que vão pensar de você. Tá bom, então vamos lá no parquinho de cachorro. Vamos. Provavelmente o que ele sentiu lá. Culpa acho que não é o caso, tá? Porque culpa seria quando a gente faz alguma coisa que vai na contramão de algo que a gente quer, mas ali ele deixou de fazer, né, gente? Eu acho que ele ficou triste. Ele sentou e ele ficou ali comigo, mas estava sem graça. E talvez tenha ficado entediado, não sei. Num dado momento, ele espontaneamente falou assim: mãe, eu vou lá no parquinho, tá bom? Você falou, tá bom, vai lá. Eu não julguei do tipo, agora você decidiu ir, né? Eu não tirei sarro. Eu não fiquei forçando a barra. Por quê? Porque eu também tenho interesse de que ele não se sinta envergonhado de falar sobre isso comigo no futuro. Se algum dia ele deixar de fazer alguma coisa porque ele ficou com vergonha, eu quero que ele se sinta confortável em falar comigo, porque ele não vai ser julgado, né? Por admitir para mim que ele estava envergonhado, que ele estava decidindo o que fazer para não ser julgado pelos outros, tá? Então, como aconteceu ontem, ficou fresquinho aqui, falei, puxa, acho que esse é um bom exemplo para levar lá na live, porque ele, de certa forma, junta um pouco disso tudo que a gente está conversando aqui, né? Então, como pais, eu penso que a nossa tarefa é justamente essa, ajudar com que eles identifiquem o que está acontecendo, para eles não tirarem conclusões precipitadas e equivocadas sobre quem eles são, né? Para que eles possam tomar decisões. O Rafa, ali no primeiro momento, ele decidiu priorizar pertencimento e não autenticidade, né? Ele preferiu ouvir a vergonha dele, né, do que a tristeza por estar fazendo uma coisa diferente daquela que ele gostaria, né? Mas ele teve tempo, ele teve espaço de digerir aquilo tudo e decidir fazer diferente no tempinho dele. Pode ser que ele tivesse voltado para casa sem ir. Talvez esse fosse o caso, né? Mas o meu foco não estava no ontem, não estava naquela situação específica, estava no longo prazo, tá? Talvez numa outra situação em que tivesse mais coisas a perder ou outras coisas em risco, talvez eu tivesse sido mais diretiva. Não estou querendo dizer aqui, gente, que toda vez a gente tenha que ser assim com os filhos, não. Mas eu quis trazer isso como uma possibilidade de intervenção diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Para talvez aí inspirar vocês quando vocês estiverem diante dos filhos de vocês em situações parecidas, tá bom? A gente tem aí uns minutinhos, ó, cravadinho aqui, deu 20 minutos de papo. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou. Pera lá, tem uma aqui no chat. Vamos lá. Gi, vergonha no primeiro contato, não cumprimentar, menino de 6 anos que vem atrapalhando fazer novas amizades. Até que ponto validar a vergonha, mas não deixar a criança se passar por mal educada? Boa, né? Isso é comum, né? Às vezes, e até com parente, né, Ana? Às vezes eu vejo muito isso, né? Vai lá, dá um abraço nele, né? Eu sempre costumo, assim, eu acho que forçar a barra para o jeito que a gente tem de cumprimentar, eu acho que isso é forçar um pouco a barra mesmo, né? Cada criança tem o seu jeitinho, tem gente que não se sente confortável em abraçar, com pacientes eu também vejo que tem pacientes que não curtem, né? Mas também é nosso papel educar as crianças para
habilidades sociais que são da área da civilidade, que a gente chama, né? Entra no mesmo quesito, né, Ana, de falar por favor, muito obrigado, me desculpa. Então, tem algumas coisas que é importante que a gente ensine às crianças que sim, são parte de uma convenção social que vão nos ajudar no tal do pertencimento, né? Mas eles estão aprendendo isso ainda. Então, tem criança que às vezes é mais tímida, tem criança que às vezes não é nem por timidez, mas às vezes a criança está emburrada, está mal-humorada, né? Então, eu penso que a gente também tem que ser muito flexível em relação ao que a gente percebe das necessidades dos nossos filhos. Mas talvez, Ana, uma criança que faz isso sistematicamente seja bacana num papo assim. Eu evitaria fazer isso no momento em que está acontecendo, sabe? Um dia em casa, sabe aquele momentinho que a gente está de boa, a gente está ali conectado com a criança, está brincando de alguma coisa? Eu acho que sempre nessas horas é que é melhor a gente trazer à tona alguns assuntos que a gente percebe com certa frequência de acontecerem, né? E discutir com a criança, assim, qual é a função do falar oi? Filho, ó, você sabe que eu já percebi que para você, quando a gente encontra com as pessoas, parece que é difícil para você, né? Falar oi, olhar no olhinho e falar bom dia, né? Eu entendo. E dependendo da idade da criança, 6 anos, talvez ele já até consiga explicar o porquê, né? E falar, às vezes a gente tem vergonha, né? Como que é? Me conta um pouco. E aí a gente explicar para eles a função social que isso tem. Sabe o que que é, filho? Não sei se já aconteceu com você, de alguém chegar no espaço e não cumprimentar. A gente que tá ali no ambiente, a gente entende isso como, sabe, falta de educação, assim. Parece que a pessoa não considera a gente, não tem respeito por quem tá ali, né? E eu fico me preocupada de que é isso que as pessoas estejam pensando de você. Você tá aqui me explicando que você tá envergonhado. Eu te entendi. Mas vamos pensar, como será que as pessoas estão achando isso? Será que as pessoas estão entendendo, né? Que tal a gente treinar? E aí a gente vai abrindo possibilidade de construir isso junto com a criança. Ó, filho, se você não gosta de dar abraço, de beijo, tá tudo bem, não precisa, né? Agora, que tal, assim, só falar oi de longe, fazer assim, oi, bom dia, né? Aí, dependendo da dificuldade da criança, vocês podem treinar juntos. Vamos começar treinando com as pessoas que a gente mais conhece, com quem você fica mais à vontade, né? Eu acho que a gente abrir diálogo e espaço de fala com as crianças é sempre o melhor caminho, sabe? Porque a gente tem a opção, a gente tem a oportunidade de ouvir e a gente tem também a oportunidade de explicar o porquê que a gente está insistindo tanto em alguns comportamentos, né? Tem coisas que a gente faz porque a gente gosta, porque é automático, porque é espontâneo. Tem coisas que não vão nascer na espontaneidade. Tem coisas que vão nascer no treino, né? Então, ó, isso é uma coisa que a gente faz, né? É educação, filho, sabe? É as pessoas entenderem que você se preocupa com elas, que você respeita, né? Até porque eu fico pensando no dia a dia, o como vai ser importante para essa criança, o quanto isso pode abrir portas, ela de fato fazer isso com a pessoa que fica ali na portaria da escola, né? A pessoa que da limpeza que passa, o próprio professor. Então, é importante que eles entendam o impacto que isso tem no outro. A gente não constrói tomada de perspectiva, a gente não consegue entender que existe um outro que está nos interpretando se a gente não for ensinado a fazer isso, tá? E eu penso que muitas vezes no nosso exercício de maternidade, paternidade, a gente esquece disso. Então a gente precisa ir contando para os nossos filhos, tanto do nosso ponto de vista, opa, você chegou nem falou oi? Nossa, oi filho, tudo bem? Como foi na escola, né? A gente vai dizendo para eles como a gente se sente quando eles se comportam desse jeito ou de outro, e a gente vai ajudando eles a entenderem o que os outros provavelmente estão pensando, né? Mas não no sentido de deixá-los escravos da vergonha, percebe? Se eu começo a fazer isso discriminadamente, sabe aquela coisa, nossa, você vai com essa roupa, que vergonha, os outros vão pensar que você é isso, né? A gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é isso que você está me dizendo, André, que eu acho que faz todo sentido, é um comportamento de civilidade básico. Ele é necessário para vivência, para convivência em sociedade. Outra coisa é a gente começar a fazer uso disso para incutir vergonha para que a criança se comporte do jeito que eu, mãe, quero que ele se comporte. Aí, lembra, a gente está começando a ferir a autenticidade de forma desnecessária, né? Eu preciso tomar cuidado sempre desse equilíbrio. Se eu começo a tentar fazer com que o meu filho se sinta culpado, se sinta envergonhado por se comportar de um jeito que não é o que eu prefiro, mas é um jeito válido e legítimo de ser, eu estou correndo o risco de afundar a autenticidade dele em prol de pertencer, e não é aos outros, né? É aos meus olhos, para que ele não sinta vergonha de mim, mãe, ou para que ele sinta que eu valido a existência dele como ser. Então, é muito complicado
a gente mesmo, enquanto mãe, enquanto pai, entender essa diferença. Uma coisa é eu preparar para o que socialmente é necessário, para aquele pertencimento que é inegociável, né? Outra coisa é a gente ainda assim dar espaço para que eles possam existir como figuras autênticas, né? Com gostos e preferências que são diferentes das nossas, muitas vezes, né? Mas que às vezes é difícil para a gente engolir. Mas eu acho, assim, Ana, que uma boa conversa assim, com essa criança para não na intenção de forçar e obrigar de um jeito aversivo na hora que está ali com visitas. Eu teria esse papo assim, em um outro momento em que a criança se sinta à vontade, tenha a possibilidade de se expressar para explicar para a gente, enquanto mãe, o que que pega na hora e qual é a forma que a gente pode ajudá-los na hora que isso acontecer, para que eles consigam minimamente avançar, né, nessa civilidade, no ritmo deles, do jeitinho que eles conseguirem no começo, mas que eles entendam o que está em jogo. Eu acho que isso que é importante. Não sei se eu respondi sua pergunta, tá? Se era isso que você estava na dúvida. Beleza? Seguinte, nas próximas semanas eu pretendo não abrir um tema novo, tá? Nem para as postagens lá da comunidade, nem para as lives. Eu acho que as emoções são bastante complexas, como a gente falou, e agora que a gente terminou uma fase de entender todas elas, eu pretendo nas próximas semanas, nas postagens que eu faço, né, 2 vezes por semana ali na comunidade e nas próximas lives, tentar trazer isso um pouquinho mais para a nossa rotina, tá? Então, eu vou tentar trazer exemplos do dia a dia em que a gente se vê diante das emoções dos nossos filhos, e como que a gente pode pensar a nossa atuação, como que a gente pode mediar isso para favorecer o desenvolvimento de tudo isso que a gente está conversando, para ajudar o desenvolvimento deles ao invés de atrapalhar. Porque a nossa intenção nunca é atrapalhar, né, gente? Mas muitas vezes a gente, sem perceber, é isso que a gente faz. Então, escrevam lá na nossa caixinha quando vocês tiverem dúvida, porque aí nas próximas semanas, então, eu quero dar mais espaço para a gente pensar isso tudo que a gente conversou sobre as emoções, como é que a gente traduz isso na prática, na rotina com as nossas crianças. Tá bom? E esses 3 temas aí que a gente trouxe, isso que a gente falou aqui hoje, pensem um pouquinho nisso, gente, no contexto das redes sociais, principalmente quem é pai de adolescente, né? É, parem para avaliar um pouquinho o ponto que isso chegou, a intensidade que isso está tomando, quando a gente pensa em projetar uma imagem, né? Via redes sociais, para que o meu pertencimento esteja atendido, e o quanto que isso muitas vezes me coloca em choque com valores que eu tenho e pode me gerar culpa, tristeza, mas a gente vira refém, né? Porque a gente vive mesmo uma era que está colocando a imagem projetada como uma coisa mais relevante do que a essência, sabe? Então, eu acho que esses 3 sentimentos a gente precisa de fato olhar com um pouco mais de cuidado, porque os nossos filhos estão se desenvolvendo num mundo que está dizendo para eles que pertencimento é mais importante que autenticidade. No geral, é isso que eu acho que o mundo está sinalizando para eles, principalmente nas redes sociais. E isso é muito perigoso quando a gente pensa em saúde mental, sem falar nos outros desdobramentos que eu não vou nem me aprofundar aqui, tá bom? Contem comigo, continuamos juntos lá na comunidade. Para quem não está lá, aqui no YouTube eu deixei lá na descrição do canal o link para entrar e a gente continua os nossos papos por lá também, tá bom? Um beijo grande e um ótimo final de semana para vocês, gente.